e nós possamos te tocar, e nós possamos receber um toque do teu Espírito. Hoje é um dia especial, meu Pai. É um dia de ceia. Estaremos sentando à mesa contigo. É um privilégio maravilhoso estar contigo à mesa, Senhor. Prepara nossos corações para toda distração. E agora, Senhor, dirige-nos na tua palavra que é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. Prepara o coração dos meus irmãos, Senhor, que estão nos ouvindo aqui no Zoom, nas redes sociais, que tu faças algo, Senhor amado, que creio estar já reservado no teu coração, planejado no teu coração, para cada uma dessas pessoas. Cuida também do pregador, e dá a ele desenvoltura, mas, acima de tudo, sintonia com o teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 7, um texto bastante conhecido para começar. Como o título da nossa palestra é Como Vencer o Pecado, nós precisamos aprender primeiro qual é o problema. E Paulo, de uma forma muito clara, talvez seja o lugar onde esteja mais claro a luta que nós travamos dentro de nós com a natureza do pecado. Nós temos a natureza de Adão, que mesmo quando você nasce de novo, a velha natureza continua, a tendência ao pecado, a força para pecar está ali dentro, e você recebe também a natureza divina, a nova natureza que vem de Deus, não é? E Paulo, então, faz essa descrição maravilhosa. Eu vou ler do 7 a partir do 18 e entro... Vou ler 7 só, depois eu falo do 8. 7 e 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne... Todos estão me ouvindo bem, por favor? Eu estou com um probleminha aqui. Todos estão me ouvindo bem? Faz um sinal. Sim? Tudo ok. Ok. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Depois continuamos em outros versículos, e a base aqui da palestra de hoje é que nós estamos numa busca de santidade, e pessoas que estão até querendo vencer algum tipo de pecado não estão conseguindo. Estão se tornando prisioneiras desse pecado. E hoje nós vamos, mais uma vez, conversar em como ultrapassar. Semana passada tentamos falar sobre como vencer a impureza sexual, e hoje vamos falar de uma forma mais genérica de todos os pecados, da natureza do pecado que habita em nós. Paulo diz no versículo 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ele queria até fazer o bem, mas aonde a carne tem poder, a vontade de fazer o bem se torna inoperante, se torna ineficiente. E ele diz no 19, o mais conhecido, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer. E no 20 ele fala, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado. Então ele estabelece, já começa a introduzir que dentro dele há uma força, há uma tendência, há uma luta. Ele quer fazer algo e a carne e o pecado não deixam ele fazer aquele bem que ele gostaria de fazer. Ele começa a deixar clara a luta entre o querer dele e o realizar dele, entre o querer agradar a Deus e não conseguir devido à carne.
Ele fala no 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Só que ele não consegue, ele diz no 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. Ele se sente amordaçado da lei do pecado, da força do pecado, da tendência do pecado, que está dentro de mim, que está nos meus membros. E ele aí explode numa pergunta bastante bonita. Ele diz: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa solução? Quem me livrará dessa prisão? Como eu posso vencer essa luta? E ele já tinha entendido que, mesmo ele tentando, ele não conseguia. Ou seja, ele entendeu que as forças dele não eram suficientes para vencer a natureza do pecado que habita dentro dele. Eu já tentei de tudo e não consegui. Mas esse não é o final da luta. Eu não sou derrotado. Há alguém que foi enviado pelo próprio Deus para resolver esse problema, para me dar a solução desse problema. Quando ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Da maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu quero até às vezes fazer o que Deus quer, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele diz: tem uma solução, tem uma luta muito grande. Dentro de mim, eu quero fazer o bem, mas não consigo, porque a minha carne, a minha natureza pecaminosa, existe dentro de mim, lutando numa queda de braço entre a minha vontade, o meu eu, e a vontade da minha carne. E já treinei muito, mas eu não venço a minha carne. Eu gosto de falar: carne não vence carne. Não é pela tua força. Zacarias diz que não é pela força, é pelo Espírito. E Paulo conclui dizendo assim: olha, eu não consigo, mas tem alguém que consegue. Deus deu a solução. Enviou Jesus Cristo para nos ajudar a vencer o pecado, para nos dar esse poder que eu não tenho como ser humano para vencer. E ele então enviou Jesus Cristo. Então, no capítulo 8, logo em seguida, ele mostra como nós podemos vencer, como a obra de Jesus Cristo nos ajuda a vencer essa luta com o pecado. Você que está buscando santidade, sabe do que eu estou falando. Você que tem problemas com pornografia, sabe do que eu estou falando. Há uma luta, você quer, mas não consegue. E ele deu. Primeiro, a primeira coisa que você precisa aprender está no 8. Nenhuma condenação há com aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você está lutando com o pecado, de vez em quando você peca. Não deixe que a condenação te paralise e te faça desistir desse processo de santificação. Ao cair, é ruim, nós ficamos chateados, sim, mas ao invés de se distanciar mais ainda de Deus, achando que não merece, achando que não consegue, faça exatamente o contrário. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque o perdão de Deus. Em Jesus Cristo, nós temos esse perdão. Já não há condenação. Então, a primeira coisa que Paulo ataca é o seguinte: o pecado tem três fases que você precisa vencer. Fase 1, a condenação, a culpa. Fase 2, a força do pecado. Fase 3, a presença do pecado. São três coisas que você precisa entender sobre o pecado na tua vida. A primeira delas, confissão em Jesus Cristo, o sangue de Jesus sobre a tua vida, você está novinho em folha para voltar a procurar comunhão com Deus. É isso que fala 8.1. 8.2 fala da luta, da força do pecado. Como é que você vai vencer essa força que existe dentro de você? E no futuro, nós vamos nos livrar da presença do pecado. Hoje nós ainda temos o pecado nesse mundo, na nossa carne, mas no futuro seremos glorificados. Estaremos livres da presença do pecado. Então, a luta que existe está no 2, é o poder, é a força. E ele é muito feliz quando faz o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida é que te livra da lei do pecado e da morte. Ou seja, há uma lei dentro de você. Eu gosto dessa lei. Lei que força. Nós temos leis naturais.
como que é mais conhecida, a lei da gravidade. Já preguei várias vezes sobre isso. A lei da gravidade. Se você deixar a caneta, ela vai cair. Não tem jeito. A lei da gravidade. Existe uma força, né, uma lei natural chamada gravidade, que tudo que você largar aqui do alto vai cair. É atraída para a Terra, não é isso? E Paulo faz, então, nos dá essa ilustração. Eu tiro dele essa ilustração. Se você tem uma lei do pecado que te impulsiona para baixo, para pecar, te leva sempre para baixo, é necessário, só tem uma saída para você evitar isso, que haja uma segunda lei, uma segunda força que te segure e sustente desse pecado e vence esse pecado. No caso da queda de braço, veja, antes você estava a tua força querendo vencer a força do pecado. Deus fala, não, você não vai conseguir, mas eu envio o Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, a força do Espírito. Você recebeu, Jesus Cristo se rendeu a Ele e recebeu não só o perdão dos pecados, você recebeu também a força para não pecar, a força que está estabelecida em Jesus Cristo. Então, em Jesus, você tem o mais, como se fosse uma segunda mão te ajudando a vencer a força do pecado. E essa segunda mão, que é mais forte que a tua, é a força do Espírito da vida. É o próprio poder do Espírito da vida que Deus colocou dentro de você. Então, dentro de você há essa balança, essa queda de braço, como você queira. De um lado, você tem uma força que te joga para baixo, quer que você caia, quer que você peque, e tem uma força que te joga para cima. Essa luta é permanente. Quem vencer, a quem você mais semear, a quem mais você fortalecer dentro de você. Aonde o peso da balança tiver mais valor na tua vida. Como é que está a tua vida hoje? Né? E esses dois, a carne e o espírito, que convivem dentro de nós agora, o Espírito Santo dentro de nós agora, eles são opostos entre si. Vamos a Gálatas. Gálatas 5. Paulo continua falando sobre isso de uma forma maravilhosa. Ele fala, 17, porque a carne, são as duas leis, a lei do pecado da carne e a lei do espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, ele estabelece muito bem. Você tem dentro de você duas forças e, mais do que elas, são duas forças que estão totalmente opostas entre si. É o Espírito querendo te colocar mais perto de Deus e longe do pecado. E é a tua carne que te atrai o teu coração para o pecado e mais longe de Deus. Por isso, durante essas 2 ou 3 últimas palestras, eu coloquei esse atrai o meu coração. Porque com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, o teu coração pode começar a ser atraído pela presença dele, cada vez mais na presença dele. E quanto mais próximos estamos de Deus, mais distantes estaremos do pecado. Quanto mais distantes estamos de Deus, mais vulneráveis e próximos estamos do pecado e temos muita chance de cair. Ele continua aqui. Ele diz assim, olha, são duas forças que são opostas dentro de você. São dois contrastes. E são dois resultados. Dependendo de quem estiver mais fortalecido dentro de você, em quem você mais semear, em quem mais você investir, você vai ter um tipo de comportamento de homem, de caráter diferente, de atitudes diferentes. E pior, destino diferente. Uns não entrarão no reino dos céus. E ele diz isso. E ele chama, quando você está sob o domínio da carne, o fruto da tua vida são as obras da carne. E ele diz quais são, 19. As obras da carne são conhecidas. O quê? Falamos de semana passada.
prostituição, impureza, lascívia, essa parte sexual. A idolatria, você começa a servir falsos deuses. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, que é um pecado que muitos de nós ainda explodem em ira. Não é? Discórdias, dissensões, bebedices, glutonarias. E ele termina dizendo no 21, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, essa é uma luta muito grande. E é uma luta séria. É uma luta que ou você cada vez mais se torna escravo do pecado e o teu destino está sendo colocado em dúvida aqui, ou você cada vez mais se santifica. Lembra do versículo do ano, Apocalipse 22, 11? Os santos que continuem se santificando cada vez mais. Por outro lado, se você está cada vez mais investindo nas coisas do Espírito, na palavra de Deus, você vai, na tua vida, você vai externar o fruto do Espírito. O fruto que vai sair de você é o Espírito. E ele é o quê? Amor. O amor vai fluir na tua vida. Alegria e paz que vem lá de dentro. Longanimidade, paciência com as pessoas. Benignidade, bondade. Longanimidade, paciência também nos momentos de tribulação, como esse que nós estamos passando. Deus dá essa longanimidade e essa paz que a carne não pode dar, pelo contrário, ela quer ficar ansiosa. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh, meu Deus, como nós cristãos precisamos de domínio próprio. Muita besteira que a gente faz, né? Depois se arrepende de ter falado domínio próprio. Então, está aqui, assim, a base bíblica dessa vitória está mais ou menos clara, está mais ou menos definida, né? Temos de um lado a força do Espírito da vida, espiritual, do Espírito Santo, e o outro lado, natureza pecaminosa, a carne que nos puxa para pecar. Quanto mais você semear para o Espírito, mais você se aproxima de Deus e mais o fruto do Espírito começa a ser liberado da tua vida. Quanto mais você ficar negligente em relação às coisas de Deus, a carne que não tem respeito, cada vez mais te impulsiona a fazer as coisas como a lei da gravidade, te jogando para baixo, cada vez mais. Eu gosto muito do versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, se eu não semeio para o Espírito, eu não vou colher as coisas do Espírito. Se eu semeio para a carne, eu vou colher da carne. E ele fala isso no outro, 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Como é que você tem estado, meu irmão? Como é que você tem semeado? Tem semeado para a carne ou tem semeado para o Espírito? Faça uma avaliação desde já das suas atitudes. E olha, se saem de você mais as obras da carne, ou se sai de você mais o fruto do Espírito. Por exemplo, domínio próprio. Será que você tem domínio próprio? Eu então vou buscar domínio próprio. Você vai buscar o Espírito do Senhor e ele vai te dar domínio próprio. Graças a Deus, essa força está dentro de você. Isso é um fruto da presença de Deus na tua vida. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele está doido para liberar amor, para liberar paz, para liberar alegria, para liberar os rios de água viva de você. Temos, então, essa balança e nós precisamos, então, agora colocar em prática. E aí que as coisas começam, né? Como colocar em prática. A primeira coisa que todo mundo vê e que a gente precisa, todo mundo sabe, mas poucos praticam, é como semear para o Espírito. Primeira coisa é você precisa ter tempo para o Espírito, tempo para a palavra, tempo para Deus. Criar tempo para o teu Deus é o primeiro desafio. Priorizar o seu tempo. Separar um tempo de qualidade para o seu Deus.
Isso é um desafio e muitos não conseguem, mas talvez porque não entendam ainda do valor de estar na presença de Deus. Não entendem o impacto que isso traz sobre a sua vida. Mais do que isso, não entendem e não conhecem ainda a grandeza do amor de Deus e da obra de Deus em favor de nós. Quando você começa aquele que conhece o amor de Deus, aquele que entra e começa a desfrutar desse amor em tempo separado com Deus, aquele que experimenta a presença de Deus, começa a valorizar essa presença, começa a valorizar esse relacionamento, começa a dar valor na balança entre Deus e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, começa a dar valor e a responder ao amor de Deus, dar valor às coisas de Deus e querer optar por estar na presença de Deus. Aquele que começa a entender que Deus é a única pessoa que pode satisfazer completamente a sede e a fome da tua alma. Então, essa pessoa começa a buscar esse relacionamento com Deus. A maior arma para vencer o pecado é o relacionamento com Deus. É fortalecer o relacionamento com Deus. Quem está forte em Deus pode enfrentar o pecado. Quem está fraco em Deus vai cair. É questão de tempo cair o pecado. Então, essa paz, essa alegria, esse toque, essa experiência com Deus, esse lugar separado que você tem com Deus, esse cantinho que você pode reservar no seu lar, faz toda a diferença. E à medida que você vai desenvolvendo esse relacionamento, você vai tendo cada vez mais experiências com Deus e cada vez mais valorizando esse relacionamento, que é o relacionamento mais importante da tua vida. Isso, na tua visão de o melhor para você. Além disso, uma segunda visão de gratidão por tudo que Deus fez para você. Em resposta a tudo que Deus fez para você e por você, faça que nem Paulo, Romanos 12:1, já estudamos isso. Rogai-vos, pois, irmão, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é que é o culto racional. É isso que Deus espera de vocês. Essa é a oferta que vocês podem fazer para Ele. Depois de tudo isso que Ele fez por vocês, depois de enviar o seu próprio Filho na cruz por vocês, vocês ainda eram inimigos de Deus, e Ele já amou por vocês. E não só amou vocês, Ele pagou um alto preço por vocês. À medida que você vai entendendo desse amor, à medida que você vai olhando para a cruz, à medida que você vai olhando para o amor demonstrado nessa cruz, você precisa, algo acontece dentro de você que você quer entregar algo a Deus. E a primeira coisa que você deve entregar a Deus é uma parte de você, do teu tempo. Estar na presença dEle, ficar na presença dEle. Não deixar que a pressão dos compromissos do dia ou a distração com a televisão, com as coisas do dia a dia, te impeçam de investir na coisa que é mais importante na tua vida. A coisa que vai mudar o teu destino. A coisa que vai te fazer uma pessoa feliz. Porque a felicidade não está do lado de fora. A felicidade começa dentro de você, à medida que você se aproxima de Deus. Você experimenta a paz, você experimenta a alegria, você tem um relacionamento em amor com teu Deus. Você tem em quem confiar. Você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pastor, estou muito cansado para me separar para Deus. Ô, irmão, é um lugar onde você vai ter o teu maior descanso. Estamos cansados e sobrecarregados com o dia a dia. Agora menos por causa do vírus, mas nós acabamos encontrando coisas para nos ocupar. Não perde isso. Esse é a primeira arma para vencer o pecado.
o amor de Deus, conhecer a Deus, buscar esse relacionamento, essa intimidade com Deus. E mesmo quando você cai, ao invés de se afastar de Deus dizendo eu não mereço, eu não consigo, deixando que a culpa entrar, não, 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 volte para Deus, pede perdão. E vai para a tua sala, e vai para o teu... Mesmo quando você fica 3 ou 4 dias sem esse tempo com Deus, esse devocional, não tente tirar o atraso. Não, não corre. Volta para os braços de Deus e continua de novo. Ele é o Deus de oportunidade. Ele é o Deus que sabe que nós somos, que a nossa estrutura é pó, sabe que nós somos fracos. Quem experimenta, quem valoriza, porque à medida que você vai tendo esse relacionamento com Deus, você vai experimentando essas coisas, esses toques de Deus, essa paz de Deus, esse descanso em Deus. E quem experimenta isso, valoriza a presença. E ao valorizar a presença, vai priorizar a Deus e vai desenvolver esse relacionamento tão necessário. Vai criar uma fome, uma sede de estar na presença, como Davi tinha naquele início em que ele foi buscar a arca, quando ele diz, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, de ser o mais importante da minha vida. O passo 1. O passo 2 que nós precisamos é a palavra. Não dá para ficar ali sem a palavra. Não adianta só ficar nesse descanso, não adianta ficar na oração, na conversa com Deus. Isso é uma fase, é uma necessidade, mas não é suficiente. Jesus falou, se permanecerdes em mim, tempo com Deus, e a minha palavra permanecer em vós, tudo que vocês pedirem eu vou dar. Esse é o centro. É isso que vocês necessitam. Minha presença é minha palavra. Experiência e palavra. Poder e palavra. Saber a minha vontade. Sabe para quê? Para na hora da balança saber. Eu faço a vontade da minha carne, a vontade do mundo, ou a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na palavra. Então, eu vou colocar aqui, Tiago coloca isso muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que ter é tempo com a palavra, meditar. Isso aí todo mundo sabe, pastor, eu sei que todo mundo sabe. O problema é que eu estou lembrando que ninguém lembra, muitos sabem, poucos fazem. E só para lembrar, a tentação começa nos pensamentos. A gente olha para algo, deseja, entra no pensamento. E é por isso que é tão importante você ter a mente de Cristo. Por isso é tão importante, Romanos 12:1 é estar na presença de Deus, Romanos 12:2 é renovar a mente. Não é? Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, na palavra. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Palavra e a presença. As duas coisas vão te levar a viver a vida abundante que Deus ganhou para você. E se você experimentar essa vida, você vai conseguir abrir mão do pecado. Porque você não vai querer perder isso mais. Não é tanto o não ao pecado. Quero me santificar, eu tenho que dizer não, tenho que dizer não. É mais do que dizer não ao pecado, o processo de santidade. É dizer sim para Deus. É dizer sim para a presença de Deus. É ter fome de Deus. É não querer abrir mão desse relacionamento tão precioso, dessa presença tão maravilhosa, dessa presença incomparável, desse relacionamento único entre você e Deus. Você foi criado para isso. Palavra. Voltando, palavra. Meditar na palavra, ler a palavra, ter a mente de Cristo. Renovar os pensamentos, não deixar que os pensamentos fiquem ligados, maus pensamentos ligados nos pecados, ligados na mulher que você viu, etc. Vamos em Tiago. Eu estou num desafio. Eu acho que vai dar tempo. 1,19 diz assim:
Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui ele está falando da ira, que é um dos problemas que nós temos, explosões de ira. Eu tenho explosão de ira, você tem explosão de ira. Cada vez devemos ter menos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você explodir não vai resolver o problema e vai criar um outro problema. Depois você acaba se arrependendo do que falou. Mas tem gente que fica lutando, quero parar e venha, nunca mais vou fazer, e acaba fazendo. Essa é a luta que nós estamos falando. E Tiago, sabendo disso, coloca aqui uma solução para nós. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, enfrentar essa crise de ira que você tem, ou de pecado, você precisa receber a palavra de Deus. Em Mateus 13, Jesus fala a mesma coisa na parábola do semeador, que joga a semente da palavra, que nós precisamos deixar que crie raízes dentro de nós. Então, estudar a palavra, meditar a palavra é a segunda grande ferramenta que Deus nos deu para vencer o pecado. Mas mais do que isso, você pode ter tempo com Deus, mas o meu irmão aqui, Tiago, me chamou uma coisa que poucas pessoas prestam atenção. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Não é só receber a palavra e interiorizar a palavra e deixá-la criar raízes no teu coração. Você precisa também cuidar do solo do seu coração. Jesus falou em Mateus 13 que o terceiro tipo de solo, o segundo é não cria raiz, o terceiro é aquele que já criou raiz. A palavra entrou, mas junto com a palavra tinha espinhos que impedem que haja frutos nessa vida. No caso, aqueles espinhos, Jesus fala de distração com os cuidados do mundo e a riqueza. Mas aqui Tiago abre um pouco a minha visão, que esses espinhos não são apenas essa distração, que realmente são, e você precisa cuidar e tirar esses espinhos, e amar cada vez menos o mundo, e amar cada vez menos as riquezas, e amar cada vez mais ao teu Deus. Ser atraído cada vez menos pelo mundo, cada vez mais por Deus. João disse que aquele que ama o mundo não pode ser de Deus. Tiago vem aqui e diz: a palavra tem que ser implantada no teu coração, mas olha só, você tem um trabalho a fazer. Você precisa limpar o teu coração, cuidar do solo do teu coração, para que essa palavra possa frutificar. Você precisa tirar a maldade, os espinhos. E para que você entenda um pouquinho melhor o que o meu amado irmão está falando, eu vou dar um testemunho que está relacionado a esse problema dele de ira, que não é um testemunho meu, mas eu ouvi através de um pastor. Um homem que se converteu, um homem de Deus, e explodia em ira. E ele não gostava do que fazia, mas explodia em ira, tratava mal a mulher, tratava muito mal o filho. Às vezes batia, às vezes só com palavras mesmo. E ele entrou na igreja e ele começou a buscar os cursos, ele começou a estudar a palavra, ele começou, às vezes, até a se separar também, como nós estamos falando, ficar com Deus. Mas havia dentro dele um gatilho. De repente, acontecia algo que o filho falava, ou a esposa falava, que ele perdia totalmente os eixos e explodia em ira e maltratava tanto a esposa quanto o filho. Embora crente,
embora na igreja. Isso acontecia com ele. A esposa não suportou muito tempo e pediu o divórcio. Ele procurou o pastor e o pastor indicou ele um grupo. Não vou fazer propaganda do GR, mas deveria fazer. Mas agora não. Colocou ele naquele grupo. E num dia de partilha entre os irmãos estão compartilhando. Uma das pessoas perguntou, deixa eu ver se eu tenho aqui qual era a pergunta. Como foi a sua criação? Como foi o seu relacionamento com seus pais? Um falou, outro falou, chegou a vez dele. E quando ele começou a falar, ele começou a chorar. Ele não lembrava, mas naquele momento, o Espírito Santo trouxe à mente dele o passado dele, na infância dele, pouquinho antes da adolescência. O pai dele era muito bruto. O pai dele amarrava ele no poste e batia com vara. E batia com vara, com muita raiva, até o menino sangrar. E o menino sangrava, e o pai batia, e o pai batia, e o pai batia. Aquilo ficou gravado na memória, mas escondida dentro dele, porque viver com aquilo o tempo todo ele não aguentava. Então ele não sabia que o gatilho de toda essa raiva dele vinha dessa experiência que ele tinha com o pai, desse espinho que ainda estava armazenado no seu coração, ou como vocês quiserem, na memória, lá dentro dele. E o Espírito Santo viu que naquele momento de partilha, era o momento dele falar. Ele falou, ele chorou. Ele foi orientado pelo facilitador do grupo a perdoar no final. E explicou o que era perdão. E ele lutou, ele perdoou o pai dele no íntimo, 3 meses depois. E continuou estudando a palavra. Em 3 meses depois, ele já não tinha mais esses repentes, essas explosões de ira, a ponto do pastor ser procurado pelo filho, que disse: o que você fez com meu pai? Porque ele é um outro homem. A ponto da esposa, que tinha largado ele, ter voltado para a igreja e pedido para participar desse grupo, onde o marido foi transformado. Havia dentro dele algo, um espinho, pensamentos negativos, coisas que ele não tinha consciência, mas que incomodavam ele. O solo do coração dele não era fértil. Aquilo atrapalhava ele a ir adiante. E o Espírito Santo trouxe naquele dia. E ele concordou, ele liberou o perdão e Deus fez a obra. Trata o solo do seu coração. Implanta a palavra. E depois, o último passo. Obedece a palavra. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Pratica. Obedece. Obedece. Sabe o que vai acontecer com você? 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na palavra, lei da liberdade, e nela persevera na palavra, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, sabe o que vai acontecer com ele? Será bem-aventurado em tudo aquilo que ele realizar. Então, veja bem, fechamos aqui um resumo, para a hora já está muito avançada, e, em resumo, nós falamos assim: quer vencer o pecado? Primeiro, se aproxima de Deus. É o passo 1. Relacionamento com Ele, oração, louvor, tempo com Ele. 2, medita na palavra. Deixa a palavra começar a entrar. 3, limpa o solo do teu coração.
participa de grupos como esse, ou até pede ao Espírito Santo para ver o que está pegando no solo do teu coração para que você não gere fruto. E em quarto, pratica, obedece, obedece. Entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da tua carne, entre o prazer de atender a carne por alguns minutos ou o prazer de um relacionamento eterno com Deus que te comprou, que te sacia sede e fome da tua alma. Você tem condições de escolher a vontade de Deus para a sua vida. Tira o espinho, implanta a palavra, obedece, experimenta a alegria de obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, traz uma paz muito grande. E à medida que você vai obedecendo a Deus, diz a palavra que aquele que me ama, João 14, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu venho e me manifesto a ele. Deus quer se manifestar a você. À medida que você obedece na palavra, Deus vai se manifestando. E os rios de águas vivas começam a fluir cada vez mais em você, refrigerando a sua alma, cada vez mais através de você. Você vai experimentando essa paz, você vai experimentando essa alegria, e pessoas que estão ao seu redor vão enxergar a manifestação do fruto do Espírito. E essas pessoas vão ser tocadas. E a tua vida vai ser uma vida de bênção. E como o meu amado falou, Tiago 1,25, você será um bem-aventurado em tudo que você fizer. Aleluias. Duas ferramentas, a presença de Deus e a palavra de Deus. Hoje nós temos a nossa ceia. Eu creio que dá para colocar o segundo louvor. Você vai se preparando para a ceia, por favor. Eu pedi a você que os elementos, mas, por favor, faça como na primeira ceia que nós fizemos virtual. Coloca uma cadeirinha vazia, simbolizando a presença de Deus, para que você se conscientize da presença de Deus nesse momento. Traga, como eu estou trazendo, a família para estar perto agora, enquanto nós ouvimos esse louvor que a Renatinha preparou para nós. Antes do coisa, vamos ouvir o louvor e antes de nós servirmos, nós vamos... Você está no mudo.
Pastor Reinaldo, Eu sei, agora eu vi. beleza. Esse é um momento especial das nossas vidas, um evento especial. Deus, o próprio Jesus nos pediu que fizesse isso. E ao sentarmos hoje à mesa, estamos em obediência. É o último, talvez, a última ceia virtual antes do nosso retorno. Está previsto para o dia 26 de julho, última semana, último domingo do mês. E temos essa oportunidade de falar com Deus. Ele falou, fazer em memória de mim, mas ele falou, examinar a si mesmo, examinar o seu coração. E com a palavra que aqui foi pregada, eu queria, muitos aqui precisam pedir perdão a Deus pela explosão de ira, por aquilo que fala sem poder controlar e depois se arrepende. Principalmente com aqueles que estão perto, os filhos, a esposa, principalmente as criancinhas que são indefesas ainda e acabam falando o que não devem, elevando a voz. Isso é um momento de pedir perdão. Porque assim como aquele pai fez com aquele homem que eu falei, o mal ficou gravado. O que você faz para a tua criança vai ficar gravado, amado. Pede perdão. Pede perdão a Deus pelas suas explosões de ira nesse momento. Que o Espírito Santo traga essas explosões, esses momentos, para que você possa pedir perdão. 2, é hora de liberar perdão. É hora de achar os espinhos do coração. Eu oraria junto com você, Senhor, me ajuda a tirar os espinhos do meu coração. Esses traumas que aconteceram no meu passado, na minha adolescência, na minha infância, que até hoje, Pai, me impedem de avançar, me impedem de crescer. Tu és, Espírito Santo, aquele que pode trazer lá de dentro para o consciente, trazer de volta à memória aquilo que precisa ser tratado do meu passado, aquilo que precisa ser liberado em perdão. Eu não sei como é que foi a criação, a sua criação. Alguns conviveram com violência, com abuso de palavras, outros abuso mesmo, força, outros foram abusados sexualmente até. Tudo isso criou espinhos dentro do solo do teu coração. Tudo isso precisa ser tratado, ser trazido. É uma cura da tua memória que o Espírito Santo quer fazer hoje. Hoje é de pedir perdão, você já pediu, mas também liberar perdão. Só assim vai frutificar. E esse perdão é de íntimo, não é apenas de palavras. É abrir mão do prejuízo de vez. É apagar isso. Você que libera perdão, fala com Deus agora. E se prepara para uma ceia limpa, liberada no teu coração. Porque Deus quer nos alcançar, Deus quer trabalhar em nós, quer nos abraçar. Limpos do perdão. Sangue sobre nós. É hora de nos conscientizarmos do privilégio de sentar à mesa. O privilégio da ceia. Nos conscientizar da presença desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores em espírito. Essa cadeira que está aqui ao meu lado me lembra de
Ele está aqui nesse momento. Me lembra que o Senhor dos Senhores me ama, cuida de mim, que me convidou a sentar à mesa com Ele. Me lembra do valor de estar na presença dEle. Me lembra de desfrutar a presença dEle, da maravilha que é desfrutar do seu cuidado, do seu amor. Deus hoje está aqui. Essa cadeira é um símbolo daquilo que Deus representa na tua vida. Embora você não veja, Ele está penetrando cada um dos nossos lares agora para abençoar. Abençoar você, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Ele quer ter essa comunhão que Ele mesmo planejou, que mesmo nos criou para essa comunhão. Ele nos criou para esse momento, Ele nos criou para esse abraço, para esse amor. Você tem experimentado esse toque de amor, esse toque de paz? Espírito do Senhor, invade o nosso ser agora. A mesa é farta, a mesa é espiritual. Tudo que o teu coração precisa agora está nessa mesa, está nesse momento, disponível para cada um de nós. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aquele que tem fome de Deus, porque será farto. Que hoje comece a entrar dentro de você, nesse momento, um desejo, uma fome desse encontro maravilhoso. Você começa a valorizar cada vez mais essa pessoa, esse relacionamento, esse encontro, essa presença, esse amor, esse cuidado, essa proteção. E nesse momento, então, nós vamos fazer esse encontro como Ele nos explicou, como Ele nos ensinou. Aquele dia, Ele disse, toma o pão. E disse, esse é o meu pão, esse é o meu corpo, que eu dou em favor de vós. Cada um agora, toma esse pão, apresenta a Deus. Coração grato por aquilo que Deus fez. Te agradecemos, ó Deus, pela cruz. Te agradecemos, Senhor, porque isso representa o teu corpo e a tua obra naquela cruz. Pelas tuas pisaduras, fomos sarados, não só no corpo, mas na alma. Fomos sarados no espírito, porque nosso espírito foi ressurreto em ti, nasceu de novo em ti. Nós te agradecemos, Pai. E queremos valorizar cada vez mais esses momentos contigo. Esse é um exemplo desse momento de comunhão. Comamos todos agora. Em nome de Jesus. Deus está entrando na tua casa, Deus está sentado à tua mesa, nessa cadeira. E Deus quer fazer diferença esse dia na tua vida e no teu lar. Senhor, tu acabaste de falar isso, Senhor. E eu te peço agora que seja liberado o teu poder, o teu amor, e comece a atingir os corações que estão aqui junto conosco, em cada casa, Senhor amado. É família, é comunhão da família. Tu queres fazer uma obra maravilhosa, Senhor amado, onde havia intrigas, onde havia desavenças, onde havia diferenças, que o Espírito do Senhor entre agora, comece a unir cada vez mais os casais, comece a unir cada vez mais as famílias, Deus unido a cada um deles, eles unidos entre
eles. É um momento de alegria, é um momento de restauração, é um momento de renovação da aliança na família, da aliança com Deus através de Jesus Cristo. Esse é o momento escolhido, reservado por Deus. Esse é o momento de glória, esse é o momento de louvor, esse é o momento de agradecimento, esse é o momento de gratidão, que você comece a deixar sair da tua boca palavras de gratidão, agradecendo porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem e senta ao teu lado, ele cuida de ti, ele te ama, ele não abre mão de você, mesmo quando você escolhe outras coisas, ele continua atrás de você, te amando, procurando trazer você de volta, tentando atrair o teu coração, a tua família, ele cuida, ele quer cuidar mais ainda do que você pode cuidar. Abre mão, entrega a tua casa, entrega teu coração, entrega a tua família agora diante dele, em louvor, em gratidão, em confiança a ele. Grandes desafios. Grandes desafios em cada lar. E o Senhor hoje está entrando em cada lar. O Senhor hoje está unindo. O Senhor hoje está operando. O Senhor hoje vai fazer diferença. Ele é o único que pode preencher todas as necessidades dessa família, de cada família que está hoje aqui nessa mesa. Na verdade, Ele quer fazer isso. Recebe agora. De mãos levantadas, os que não estão acostumados, cada um tem o seu jeito de receber. Se você nunca recebeu, levanta as tuas mãos, fecha teus olhos e recebe. E recebe o toque da presença de Deus. Esse toque que faz toda a diferença na tua vida. Que renova a tua alma. Que renova a tua fé, a tua confiança. Que lembra que você não está só. Que atrai o teu coração. Ele está aqui. Senhor, eu te peço. Os meus irmãos de mãos levantadas, ou os meus irmãos que desejam ter esse encontro e esse toque renovador do teu Espírito. E vem agora, Senhor, que seja liberado dos céus, que seja liberado dentro de nós os rios de água viva, o toque do Consolador, o toque que faz diferença para cada cristão. Vem, Senhor, teu jeito. Vem, Senhor, toca. Meu irmão, recebe agora. Recebe em nome de Jesus o toque do Espírito Santo, da maior dádiva que Deus te deu. Essa pessoa maravilhosa, o teu ajudador, o teu consolador, aquele que está sempre ao teu lado, aquele que conhece, que quer te guiar, Aradaya, Sharadais, aquele que te guia a verdade, aquele que te encontra nesse momento. Recebe. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Dá um glória a Deus aí onde você está. Agradece ao Senhor. E vamos aprender cada vez mais a valorizar a presença de Deus e a palavra de Deus. Antes disso, vamos completar. Naquele dia ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue. É o sangue da nova aliança. Bebamos todos agora, em nome de Jesus. Eu sou livre, o irmão é livre, cada um de nós, todos somos livres no Senhor. Essa é a maravilha que Deus nos deu. Cada um de nós possa cada vez mais se concretizar
da presença, valorizar a presença e desfrutar dessa comunhão, desse amor, desse cuidado. E que esse grupo aqui, a próxima ceia, estaremos juntos lá no santuário, com a ajuda de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nesse momento, nós desligamos agradecemos que nos acompanham nas redes sociais e nos desconectamos das redes sociais. E ficamos por alguns minutos mais aqui no Zoom. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Em nome de Jesus. Pastora Liane, para encerrar. Não sei se ela está aí. Pastora Liane está aí? Oi, pastor. Tá bom. Glória a Deus. Filha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, por essa palavra. Obrigado por essa ceia, Pai. Obrigado porque tu nos perdoaste, Pai. Obrigado também, Pai, porque podemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nós possamos agora, Senhor, sair, Pai, desse culto com o coração leve, com um coração, Pai, Senhor, alegre, Pai, porque tu nos perdoaste primeiro e nós também podemos perdoar. Obrigado, Pai. Deus, agora que tu nos dês uma semana repleta de alegria, Pai, na tua presença. Que nós venhamos e continuemos, Pai, a te buscar nessa semana, como foi pregado. Como é bom quando nós te conhecemos, quando nós podemos nos apossar das tuas promessas, aquelas promessas que são fiéis, que não falham, que nós venhamos ter essa certeza que tu jamais, jamais falhas e que as tuas promessas são fiéis. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está conectado, por aqueles que estiveram no Face. Obrigado, Pai. Vai trazendo mais pessoas para o culto, Pai, para essa reunião e nas outras reuniões. Ó Pai, que tu venhas, Pai, abençoar agora cada lar, cada um que está conectado, Pai, cada família, Pai. Ó Senhor, vem alegrar os corações, faz coisas novas no nosso meio, Senhor. Restaura, Senhor. Traz novidade, traz alegria, Pai. Senhor, que nós vejamos um novo sol nascer nas nossas vidas, Pai. Que tudo aquilo que ficou para trás, que fique lá atrás e que nós olhemos para frente, para um alvo novo, para aquilo que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo, que tem o melhor para nós. Assim eu quero te agradecer, Pai. Cuida da nossa congregação, Pai. Cuida de cada família que congrega ali, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, Pai. De cada ancião, de cada viúvo. Senhor, vai cuidando de cada um, vai falando com cada um, Pai. E, por favor, Pai, que nós possamos logo, Senhor, estar de volta em comunhão, Pai, pessoalmente, Pai, para nos alegrar na tua presença, Pai. Eu te louvo, te agradeço. Senhor, vem, abençoa a nossa congregação de Botafogo, de Olaria, de Juiz de Fora. Abençoa os pastores, Pai, dá a direção, Senhor, daquilo que tu queres continuar a fazer. Pai, que nós estejamos todos conectados em espírito, Senhor. A tua vontade, Pai. Obrigado, Pai. Eu quero te agradecer porque eu sei que tu has de estar conosco nessa semana. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Pessoal, eu vou anunciar aqui que nós, com a ajuda de Deus, estaremos voltando ao último domingo de julho. Nós vamos ter, depois eu vou botar isso com mais calma, nós vamos ter 2 cultos na manhã, porque nós não vamos estar limitados a 30, 35 pessoas em cada culto. Nós vamos ter um culto às 9h30 e um culto às 11h30. De 11h30 a 1h, de 9h30 às 11h. E o segundo de 11h30 a 1h. E eu vou estar, em breve, a igreja vai se comunicar para você
escolher o culto que você vai. Eu aconselho aqueles que ainda estão na posição de risco que fiquem em casa. Estamos fazendo o possível para transmitir ao vivo. Já estamos comprando alguns equipamentos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então, nos primeiros cultos, talvez seja interessante ainda a gente manter todas essas sugestões que nós estamos ouvindo para que não haja nenhum problema conosco de saúde. Então, preparem-se para o dia 26. A nossa próxima ceia, que é o início de agosto, já estará sendo realizada lá, com a ajuda de Deus. E desde já comece a orar por isso. Diáconos, eu vou pedir ajuda, vou sentar essa semana, mais tardar na próxima, no Zoom, para que a gente possa definir a escala das pessoas que vão nos ajudar e também definir a escala das pessoas que vão assistir ao culto. É um desafio que nós vamos ter, mas, para a glória do Senhor, vai tudo funcionar. Em nome de Jesus. Estamos de volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Pode abrir todo mundo para... Olha, a Vanessa está rindo porque vai voltar, né, Vanessa? Achou bom. Glória a Deus. Que bom. Glória a Deus. Olha aí quem está aí, Maria. Glória a Deus, Maria. Tudo bem? Caiu o dente, Maria? Dois dentes. Ah, Maria. Lúcia, Marcelo, Deus abençoe. Ana, tudo bem, Ana? Tudo que legal bom. que você está fazendo, um de cada vez, que barato. Glória a Deus. Ana Paula e Maria. Podemos passar por cada um. Que tal? Pastor Décio, pode colocar. Glória a Deus. Roberto. Moisés está por aí? Pablo, bom domingo. Moisés, glória a Deus. Glória a Deus. Bem aqui. Olha a minha cara. Deus abençoe, Hudson. Deus abençoe. João, Deus abençoe, João. Vânia, Deus abençoe. Bom domingo. Deus abençoe.